Olá, somos os escoteiros do Grupo Araçá, 28º Sergipe, e vamos conhecer um pouco da história do escotismo e conquistar essa especialidade tão importante e interessante, além de cumprir algumas etapas de progressão. O escotismo é um movimento mundial, educacional, voluntariado, apartidário, sem fins lucrativos, que tem como propósito o desenvolvimento da criança e do jovem, através de valores baseados na promessa e na lei escoteira, e por meio da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre. O escotismo incentiva o crescimento pessoal, tornando os jovens exemplos de fraternidade, lealdade, responsabilidade, respeito e disciplina. Tudo isso começou com um homem menino chamado Baden-Powell of Leo, conhecido por todos os escoteiros do mundo por BP. Robert Stephenson Smith Baden-Powell nasceu em Londres, na Inglaterra, em 22 de fevereiro de 1857. Seu pai faleceu quando BP tinha apenas 3 anos, deixando somente 7 filhos. Apesar das dificuldades, a família permaneceu unida graças ao amor de sua mãe, Lady Henrietta Grace Powell, e BP teve uma infância feliz vivendo ao ar livre. Em 1870, com 13 anos, BP ingressou na escola Charterhouse, em Londres, com uma bolsa de estudo. Embora não fosse brilhante, ele se destacava por participar de todas as atividades. Era popular como goleiro da equipe de futebol e habilidoso desenhista, o que lhe permitiu mais tarde ilustrar todas as suas obras. Também tinha talento como músico e ator, sempre improvisando apresentações que faziam todos rirem. Em 1876, aos 19 anos, após concluir os estudos, seguiu carreira militar e foi à Índia como subtenente do regimento da cavalaria. Nessa época, o Império Britânico enfrentava grandes desafios, com suas colônias frequentemente ameaçadas por outros países ou lutando pela independência. Em 1883, com 26 anos, BP alcançou o posto de capitão e conquistou o mais cobiçado troféu esportivo da Índia, o troféu de sangrar o porco. O desafio consistia em caçar um javali selvagem a cavalo, usando apenas uma lança curta. Para se ter ideia de como era perigoso, o javali selvagem é o único animal que ousa beber água junto com o tigre. Os nativos o respeitavam tanto que lhe deram o nome de Pisa, que significa o lobo que nunca dorme, devido à sua coragem, perícia como explorador e sua impressionante habilidade de descobrir pistas. Sua fama se espalhava e no ano de 1899, aos 42 anos, BP já havia sido promovido a coronel. Nessa época, a situação na África do Sul, então colônia britânica, estava ficando tensa. Ele e seus homens foram enviados para defender a estratégica cidade de Mafeking, cercada por forças inimigas. Resistiram por 7 meses, até que tropas britânicas conseguiram abrir caminho para auxiliá-los. BP foi promovido a major-general. Foi como um herói nacional que, em 1901, com 44 anos, BP retornou à Inglaterra. Para sua surpresa, o livro que havia escrito para militares, intitulado Aids to Scouting, ou Ajudas à Exploração Militar, havia se tornado popular entre os jovens. Mais uma vez, o espírito inquieto de BP viu nisto uma oportunidade de ajudar os rapazes de sua pátria. Nas cidades havia muita miséria, e o trabalho nas fábricas era muito pesado e pagava muito pouco. Nas ruas circulavam crianças, jovens e adultos que não tinham nenhum tipo de emprego, alcoólatras e viciados em muitas coisas. Foi quando BP começou a pensar que era necessário fazer alguma coisa pela juventude inglesa. E se um livro para adultos podia inspirar tantos, outro que fosse escrito especialmente para jovens poderia despertar um interesse muito maior. Começou a trabalhar adaptando sua experiência com as tribos selvagens da Índia e da África. Aproveitou os elementos positivos da vida militar e, aos poucos, foi desenvolvendo a ideia do escotismo. Com o objetivo de testar suas ideias, no verão de 1907, BP levou 20 rapazes para a ilha de Brownsea, no Canal da Mancha, para realizar o que viria a ser o primeiro acampamento escoteiro do mundo. Os garotos foram divididos em 4 patrulhas: maçarico, corvo, lobo e touro. Ao longo de 8 dias, ele aplicou diversos ensinamentos sobre o trabalho em equipe, atividades ao ar livre, acampamentos, fogueiras, jogos, rastreamento, observação de dedução, primeiros socorros, alimentação, boas ações e diversos outros temas. Eram práticas para que os jovens pudessem voltar para casa mais independentes e com novas habilidades.
e no dia 8 de agosto de 1907 chegava ao fim o primeiro acampamento escoteiro. Ele terminou com um cabo de guerra entre as patrulhas Maçarico e Corvo contra Lobo e Touro. Detalhe, os pássaros venceram. O acampamento foi um sucesso, e no início do ano seguinte, BP lançou o Guia Scouting for Boys, Escotismo para Rapazes. Nele descrevia toda a base do escotismo, a promessa e as leis escoteiras, o sistema de patrulha e a importância do líder, o simbolismo, a vida ao ar livre e muitos outros temas. Nem sonhava que estaria fundando o maior movimento educacional de jovens do planeta. Mal o guia tinha sido publicado e já surgiram patrulhas e tropas escoteiras, não apenas na Inglaterra, mas em muitos outros países. Em 1909, no Palácio de Cristal, onde acontecia uma reunião escoteira, um grupo de jovens mulheres, já vestidas de uniforme e lenço, reivindicaram a BP o direito de vinciar o escotismo, assim como os meninos. E assim nascia a Girls Guides, Meninas Guias, um movimento que teve a base do escotismo com os mesmos princípios, mas estava de acordo com as expectativas e necessidades das meninas da época, lideradas por sua irmã Agnes Baden-Powell. O movimento cresceu tanto que, em 1910, BP compreendeu que o escotismo seria a obra de sua vida, que desta forma podia fazer mais pelo seu país do que preparando um punhado de soldados para a guerra, e assim, com 53 anos, pediu demissão do exército, onde havia chegado a tenente-general, e ingressou na sua segunda vida, como costumava chamar a sua missão a serviço ao mundo por meio do escotismo. Em 1912, fez uma longa viagem para ter contato com os escoteiros de muitos outros países. Foi este o primeiro passo para fazer do escotismo uma fraternidade mundial. Foi nessa viagem que BP conheceu sua futura esposa, Miss Olave St. Clair Soames, uma mulher à frente de seu tempo. Cresceu em meio à natureza, praticava esportes como tênis, patinação, remo, andava de bicicleta, montava a cavalo, tocava violão e adorava música. Olave achava a vida da sociedade de sua época muito chata e, por isso, dedicava-se a cuidar dos meninos deficientes que ela acolhia. O curto tempo da viagem foi suficiente para o casal compreender que haviam nascido um para o outro. Nem diferença de idade foi impedimento para o amor entre eles. Ele tinha 55 e ela apenas 23, mas possuíam as mesmas ideias e aspirações. O futuro lhes preparava uma grande missão. Casaram-se no mesmo ano e tiveram 3 filhos: Peter, que nasceu em 1913, Heather em 1915 e Betty em 1917. Em 1919, uma antiga área agrícola decadente perto de Londres foi comprada pelo comissário escoteiro William McLaren e doada para a Associação Escoteira do Reino Unido, batizada de Gill Park, em homenagem a Lord Baden-Powell of Gill. Foi o local escolhido para ser a sede do primeiro curso da insígnia da madeira. Terminado o curso, faltava achar uma recompensa adequada aos participantes. BP então utilizou o colar de contas esculpidas à mão que tinha recebido do chefe Zulu durante a campanha Ashanti, na África, em 1988. Uma conta foi entregue para ser usada em um cordão de couro preso na blusa. Assim começou a tradição dos cursos avançados para escotistas. Até hoje, chefes escoteiros de todos os países do mundo vêm a Gill Park para participar deste curso. Gill Park tornou-se um importante centro de acampamentos e de atividades, contando com espaços apropriados para todos os ramos, acomodando eventos com mais de 10.000 pessoas. Mas voltando para 1920, com o término da Primeira Grande Guerra e gradativa redução das hostilidades entre os países envolvidos, os escoteiros de todas as partes do mundo se reuniram em Londres para a primeira concentração internacional de escoteiros. Era o primeiro jamboree mundial, com 33 organizações escoteiras presentes. Em 6 de agosto de 1920, na última noite do jamboree, BP, já com 63 anos, foi proclamando escoteiro-chefe mundial, sob aplausos da multidão de rapazes. O primeiro jamboree mundial foi seguido por muitos outros, em 1924 na Dinamarca, em 1929 na Inglaterra, em 1933 na Hungria, em 1937 na Holanda, última reunião em que BP esteve presente. Mas os jamborees eram apenas uma parte do esforço para formar uma fraternidade mundial de escoteiros. BP fez longas viagens cuidando dos interesses do escotismo, manteve correspondência com os dirigentes de numerosos países e continuou a escrever artigos e livros, ilustrando com seus próprios desenhos.
Em 1937, a saúde de BP começou a enfraquecer. Com 80 anos, ele e sua esposa decidiram se mudar para sua amada África. Compraram uma propriedade no Quênia, rodeada de natureza primitiva e exuberante, que chamaram de Paxtu, que significa paz para dois. Foi lá que BP faleceu, em 8 de janeiro de 1941, faltando pouco mais de um mês para completar 84 anos de idade. Hoje, o escotismo é o maior movimento educacional de jovens do mundo, com mais de 57 milhões de escoteiros com mais de 200 países e territórios. Ele continua a inspirar jovens a se tornarem cidadãos ativos e criar um mundo melhor e mais sustentável. Quando BP criou o escotismo, ele não definiu uma idade específica. Geralmente eram meninos entre 9 e 18 anos. No entanto, os irmãos mais novos dos escoteiros e outras crianças também queriam participar e pediram a BP para criar uma seção para eles. As primeiras tentativas ocorreram por volta de 1909, com os jovens tentando incluir os pequenos como Junior Scouts, mas não deram muito certo. Com o início da Primeira Grande Guerra, as mulheres começaram a ocupar os lugares antes preenchidos pelos homens que haviam ido lutar. BP, então, incentivou o ingresso de senhoras no movimento que se mostraram encantadas com a ideia de liderar os rapazes. Nesse contexto, Vera Barclay desempenhou um papel importantíssimo na criação do ramo lobinho. Co-fundadora do lobismo, Vera conheceu BP em 1916, com apenas 23 anos. A partir de manuscritos de BP, ela e Agnes Baden-Powell, irmã de BP, dedicaram-se a organizar o primeiro Guia dos Lobinhos. Neste meio tempo, BP pede autorização ao escritor Rudyard Kipling para usar o seu livro The Jungle Book, o livro da selva, publicado em 1904, como pano de fundo do lobismo. O primeiro manual do ramo lobinho, intitulado The Wolf Cub's Handbook, foi publicado em 2 de dezembro de 1916, quando os lobinhos foram oficialmente registrados como membros do movimento escoteiro. Essa data é considerada um marco da fundação do ramo lobinho. Vera Barclay, pioneira da liderança feminina no movimento escoteiro, escreveu vários livros e artigos sobre o escotismo. Também foi a primeira a organizar um treinamento para diversas aquelás e reuniu 500 lobinhos para participar do primeiro Jamboree Mundial, onde foi reconhecida como o Lobo de Prata, a maior honraria escoteira da época. Ela faleceu em 1989, aos 96 anos, com o título honorífico de primeira aquelá. Não só os pequenos mereceram a atenção de BP. A ideia de um ramo que pudesse atender aos jovens mais velhos surgiu em 1914, mas foi somente em 1917 que ele criou o ramo Rover, que no Brasil recebeu o nome de ramo pioneiro. A proposta era que eles pudessem manter vínculos, conservar o ideal de boa cidadania e atrair aqueles jovens que não tinham sido escoteiros. A ideia tomou forma e expandiu-se de fato a partir da publicação em 1922 do livro Rover into Success. E quanto ao ramo sênior? Bibi criou apenas os ramos lobinho, escoteiro e pioneiro. E esses foram os 3 ramos implementados inicialmente no Brasil. No entanto, no início da década de 1940, o chefe João Ribeiro dos Santos, da Associação Escoteira Guilhermina Guinle, atual Grupo Escoteiro João Ribeiro dos Santos, percebeu a necessidade de dividir o ramo escoteiro. Ele descobriu que nos Estados Unidos da América já existia um ramo que solucionava esse problema, denominado Senior Scouts, e pediu autorização à UEB para implementar esse ramo em seu grupo escoteiro. Assim, em 1945, foi criada a primeira tropa sênior do Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países a implementar esse ramo e inspirou vários outros a fundar ramos correspondentes em seus territórios. A primeira notícia sobre o escotismo no Brasil foi em 1909, em uma reportagem da revista carioca Ilustração Brasileira, intitulada Scouts e a Arte de Escrutar, com fotos de Brown Seal. Foi escrita pelo tenente da Marinha de Guerra, Eduardo Henrique Weaver, que na época estava na Inglaterra junto com outros suboficiais da Armada Brasileira. Eles retornaram ao Brasil trazendo vários uniformes escoteiros e muito entusiasmo.
No dia 14 de junho de 1910, foi fundado o Centro de Boy Scouts do Brasil, no Rio de Janeiro. Em 1914, foi fundada a Associação Brasileira de Escoteiros em São Paulo e, em 1915, o escotismo já estava presente em quase todos os estados de federação. A origem do escotismo em Sergipe não está muito bem documentada. Pesquisas realizadas pelo chefe Carlos Nascimento do Grupo Escoteiro Irapuru, o 13º de Sergipe, localizaram em jornais a fundação de 2 grupos de escoteiros do mar em 1922, apesar de haver indícios de que já existiam outros grupos antes desta publicação. No início de 1924, o chefe Benjamin Sodré, conhecido como Velho Lobo, publicou um artigo na revista infanto-juvenil Tico Tico, lançando a ideia da criação de uma confederação nacional. Naquela época, os escoteiros eram divididos em diversas federações. O Velho Lobo foi fundamental na idealização e criação da União dos Escoteiros do Brasil, a UEB, atendendo a um pedido de Baden-Powell para manter a unidade do movimento em cada país. Em 4 de novembro de 1924, foi fundada a UEB, a única associação de escoteiros brasileiros filiada à Organização Mundial do Movimento Escoteiro, que comemora o seu centenário este ano. O almirante Benjamin de Almeida Sodré teve uma brilhante carreira na Marinha Brasileira, chegando a chefiar a Comissão Naval Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. O Velho Lobo foi professor de astronomia, de navegação e história na Escola Naval, jogador de futebol e tornou-se um grande seguidor dos ideais de BP, participando da fundação e organização de vários grupos em todo o Brasil. Ele escreveu o Guia do Escoteiro de 1925, uma das obras mais importantes do escotismo brasileiro. O Velho Lobo faleceu em 1982, aos 90 anos de idade, após décadas dedicadas ao escotismo. Em sua homenagem, os escoteiros que completam 50 anos de bons serviços são reconhecidos com a medalha Velho Lobo. Na madrugada de 19 de dezembro de 1938, ocorreu um evento muito triste na história do escotismo no Brasil. 25 membros da Associação de Escoteiros Afonso Arinos estavam em uma excursão de trem de Belo Horizonte para São Paulo, quando o trem de passageiros colidiu com outro trem de minério que vinha na direção oposta, nos mesmos trilhos. Os escoteiros, que conseguiram sair dos destroços, imediatamente começaram a ajudar os feridos. Eles improvisaram fogueiras, macas e prestaram os primeiros socorros enquanto aguardavam o resgate, que só chegou após 5 horas para levar os feridos ao hospital mais próximo da cidade mineira de Barbacena. No impacto, o monitor Caio Viana Martins sofreu uma forte pancada na região lombar, causando uma hemorragia interna. Retirado do vagão, Caio parecia estar bem. Ao ver que o enfermeiro se aproximava com uma maca, ele olhou ao redor e viu que havia outros feridos mais graves, e não havia condições de levar todos. Encarando o enfermeiro, disse: "Não, há muitos feridos aí. Deixe-me que irei só. O escoteiro caminha com as próprias pernas." Amparado por seus amigos, Caio seguiu a pé até a cidade. O esforço que fez, porém, foi muito grande, e ao chegar ao hotel, deu alguns passos e desmaiou. Ele foi levado às pressas ao hospital, mas infelizmente acabou falecendo. Tornou-se mais uma das mais de 40 vítimas fatais do desastre da Mantiqueira, incluindo o escoteiro Gerson Setter e o lobinho Hélio Marcos. Caio, que participara de várias iniciativas em favor de pessoas carentes em Belo Horizonte, morreu com apenas 15 anos. Tornou-se o escoteiro padrão do Brasil, e até hoje é visto como um exemplo, inspirando escoteiros com sua história de bravura e coragem. 1981 é outro ano importante, quando ocorreu o 4º Jamboree Pan-Americano, o primeiro evento com participação mista. Pouco depois, ocorreu o primeiro Jamboree Cone Sul, onde a coeducação no ramo lobinho foi oficializada com alcateias mistas e lobinhos. Em 1983, a coeducação foi oficializada também no ramo escoteiro do Brasil. Hoje no Brasil, o escotismo é praticado em 3 modalidades diferentes. A mais conhecida é a modalidade básica, que desenvolve nos jovens o gosto pelo excursionismo, artes mateiros, campismo, expedições e explorações, pelo estudo da fauna, da flora, entre outros. Para aqueles interessados em ciência aeronáutica, existe a modalidade do ar, que realiza atividades relacionadas à aviação, esportes aéreos, estudos da meteorologia, astronomia, engenharia aeronáutica e etc. Também há a modalidade do mar, caracterizada pela ênfase em atividades de esportes aquáticos, técnicas marinheiras, navegação, pesca, estudos da oceanografia e outros temas relacionados às ciências náuticas. Nosso grupo é o 28º da Regional Sergipe e pertence à modalidade básica, fundado em 28 de maio de 2017. A primeira presidente foi chefe Carol. As reuniões eram realizadas na Escola Estadual Monteiro Lobato, mas a partir de março de 2023, nossa sede passou a ser no Instituto de Educação Rui Barbosa, todos os sábados à tarde. Nosso objetivo é promover a educação ambiental e cidadã. O nome Araçá foi escolhido por ser uma das principais árvores utilizadas em ações de reflorestamento,
da Mata Atlântica, simbolizando vigor e resistência e durabilidade. O araçá também se apresenta na variação de cores do nosso lenço, um degradê de amarelo, verde e lilás. Nosso símbolo é inspirado no conceito de rizoma, presente na filosofia e botânica. O rizoma não tem começo nem fim, não possui hierarquias e promove conexões entre todos. Nas folhas do rizoma, encontramos a flor de lis, que junto com o fundo cor lilás representam o escotismo mundial, além de ser uma das variações de cores do araçá. Como grupo, estamos ligados à renovação promovida pela natureza em seus intensos ciclos de vida, sempre em movimento e mudança. Atualmente, a Organização do Escotismo é gerida pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Fundada no início do século XX, a OMME apoia os membros das organizações nacionais, promovendo a unidade e a compreensão dos objetivos e princípios do escotismo, facilitando a sua expansão e desenvolvimento. Com mais de 57 milhões de membros, a OMME é o maior movimento de juventude do mundo. É composta por 3 órgãos principais: a Conferência Mundial, composta por representantes das associações nacionais e reúne-se a cada 3 anos. 2. O Comitê Regional Mundial, composto por 12 membros eleitos pela Conferência Mundial e 2 membros escolhidos pelo próprio comitê. É órgão executivo que atua no intervalo entre as conferências. 3. O Bureau Mundial oferece serviços permanentes de Secretaria, Conferência Mundial e comitês, além de fornecer o auxílio profissional necessário para implementar suas funções. A OMME está dividida em 6 regiões escoteiras mundiais: África, Árabe, Ásia-Pacífico, Eurásia, Europa e Interamericana. Cada país filiado tem a obrigação de manter os princípios do movimento escoteiro, mas possui liberdade para realizar adaptações locais, como uniformes, treinamentos, cursos e etc. Atualmente, existem 172 organizações escoteiras nacionais, oficialmente reconhecidas pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Apenas 6 países no mundo ainda não existe escotismo, ou não é permitido: República Popular da China, Coreia do Norte, Laos, Myanmar, Cuba e o Principado de Andorra. Além da Conferência Mundial, do Comitê Escoteiro Mundial e do Bureau, ou Escritório Mundial, existem centros escoteiros internacionais em diversos países, onde é possível participar de atividades e ter uma vivência da fraternidade escoteira. Vamos conhecer os mais importantes? O Gilman Park, terreno doado pela família McLaren para a BP, está localizado a apenas 1 hora do centro de Londres e é mantido pela Associação Escoteira Inglesa desde 1919 e é utilizada para atividades de treinamentos, de cursos e formação de adultos no mundo inteiro. Além das atividades programadas durante o ano, Gilman Park está disponível para atividades de patrulha, tropa ou grupos escoteiros que queiram acampar em seus belos campos. Também temos o Kinderstegen National Scout, nos Alpes Suíços. É um ambiente desenhado por BP para abrigar um jamboree permanente. É um dos 3 centros escoteiros mundiais administrados diretamente pelo Escritório Mundial. Mais de 10 mil escoteiros de 40 países visitam esse centro todos os anos, fazendo atividades que vão desde excursões, arco e flecha, e até esqui na neve durante o inverno. Nos Estados Unidos, temos o Summit Vector Reserve, no estado da West Virginia, um local ideal para os escoteiros que procuram aventuras e adrenalina. Há também o Philmont Scout Ranch, no estado do New Mexico, que combina desafios e melhores atividades praticadas no Velho Oeste, e o Florida Sea Base, que oferece atividades aquáticas para todos os escoteiros do mundo. Além do Sunshine Asia Pacific Scout Center, na Coreia do Sul, Cairo International Scout Center, no Egito, e o Jamville, na França. No Brasil, a Organização do Escotismo é gerida pela União dos Escoteiros do Brasil. A UEB é a única organização brasileira reconhecida pela OMME, sendo responsável por dirigir e acompanhar as práticas escoteiras, congregando todos os que praticam o escotismo no Brasil. Os escoteiros do Brasil estão organizados em 3 níveis institucionais. Nacional é dirigido pela Diretoria Executiva Nacional, responsável pela coordenação do escotismo em todo o Brasil. Regional, que abrange o estado, sendo formado por diretorias eleitas localmente. Local, constituído pelas unidades escoteiras locais, UEL,
onde são realizadas as atividades práticas do escotismo e o contato direto com os jovens e a comunidade. O movimento escoteiro é chamado de movimento porque está em constante transformação, adaptando-se às mudanças de cada geração, mas sem perder seu propósito educacional. Por meio de atividades variadas e atrativas, o escotismo incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento, envolvendo-se com a comunidade e tornando-se líderes e exemplos com preocupações pelo próximo e pelo meio ambiente. O maior movimento de jovens do mundo, atualmente, são os mais de 65 mil escoteiros só no Brasil, em todos os anos, em quase 1.500 unidades escoteiras, acompanhados por cerca de 25 mil voluntários. Venha fazer parte desse movimento também. Por que perder a esperança de nos tornar a ver? Por que perder a esperança se há tanto querer? Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. Bem cedo junto ao fogo tornaremos a